Gênesis capítulo 46. Jacó com toda a sua família descem para dentro do Egito. Israel partiu em jornadas com tudo quanto tinha e veio a Beceba, e sacrificou sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. E disse ele: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para dentro do Egito, porque ali eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para dentro do Egito, e eu mesmo também, certamente, te hei de fazer subir de volta de lá novamente. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levantaram-se, carregaram a seu pai Jacó, e aos filhos pequenos deles, e às esposas deles, nos carros que Faraó enviara para o carregar. E tomaram o gado deles e os bens deles que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para dentro do Egito, Jacó e toda a semente dele com ele. Os filhos dele e os filhos de seus filhos com ele, as filhas dele e os filhos de suas filhas, e toda a semente dele levou ele consigo para dentro do Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram para dentro do Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Zaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananita. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sirom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu à luz para Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas dos filhos dele e das filhas dele foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu à luz para Jacó, esta 16 almas. E os filhos de Raquel, esposa de Jacó, José e Benjamim. E nasceram José na terra do Egito, Manassés e Efraim, aos quais Azenate, filha de Potífera, sacerdote da cidade de On, deu a luz para ele. E os filhos de Benjamim foram Belá, Bequé, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que foram dados à luz para Jacó, ao todo 14 almas. E quanto aos filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jazer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E ela deu à luz estes para Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó para dentro do Egito, que saíram dos seus lombos, afora as esposas dos filhos de Jacó, foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram para dentro do Egito, foram 70. José com Jacó, seu pai. E ele enviou Judá adiante de si até José, para dirigir o rosto dele para Gósen, e eles chegaram até dentro da terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu a Gósen para encontrar Israel, seu pai. E apressando-se ele, lançou-se sobre seu pescoço e chorou sobre seu pescoço por um longo tempo. Israel disse a José: Eu estaria satisfeito se morresse neste tempo, uma vez que já tenho visto o teu rosto, que tu ainda estás vivo. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque o trabalho deles tem sido apacentar gado. E trouxeram consigo os seus rebanhos, e os seus rebanhos bovinos, e tudo o que eles têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, e vos disser: Qual é a vossa ocupação? Então vós direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora.
tanto nós como nossos pais, para que vós habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é uma abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47. Faraó acolhe bem Jacó e os seus. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e os seus rebanhos, e os seus rebanhos bovinos, com tudo o que têm, vieram da terra de Canaã, e eles que estão na terra de Gósen. E ele tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 homens, e os pôs diante da face de Faraó. Então disse Faraó aos irmãos dele: Qual é a vossa ocupação? E ele respondera a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como também nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos a ti que deixes que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, que eles habitem na terra de Gósen. E se tu conheces quaisquer homens capazes entre eles, os porás por superintendentes sobre o meu gado. E José trouxe para dentro a Jacó, seu pai, e o pôs diante da face de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E respondeu Jacó a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações, como estrangeiro, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações como estrangeiros. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e lhes deu uma possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó tinha ordenado. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. José compra toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pago pelo cereal que compravam. E José trouxe o dinheiro para dentro da casa de Faraó. Tendo acabado, pois, o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em frente de ti. Por quanto dinheiro nos falta? E José respondeu: Dai-me o vosso gado, e eu vos darei pão em troca de vosso gado, uma vez que vos falta dinheiro. Então eles trouxeram o gado deles até José, e José lhe deu pão em troca dos cavalos e do rebanho de ovelhas, e das manadas das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca de todo o gado deles. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e lhe disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro acabou, e meu senhor possui nossos rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da vista do meu senhor, senão os nossos corpos e as nossas terras. Por que morreremos nós diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra nós e a nossa terra em troca de grão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não seja desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada homem o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra foi tomada propriedade de Faraó. E quanto ao povo, ele os transferiu para dentro das cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes ele não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção lhes atribuída por Faraó. E eles comiam a sua porção de alimentos que Faraó lhes tinha dado. Por isso eles não venderam as suas terras. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó.
Eis aí ofereço semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que do lucro das colheitas dareis uma quinta parte para Faraó, e as demais 4 partes serão vossas, como semente para o vosso campo e como mantimento para vós, e para os que estão nas vossas casas, e como mantimento para os vossos filhos pequenos. E eles disseram: a vida nos tem salvado. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até este dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó deveria receber uma quinta parte, exceto somente a terra dos sacerdotes, que não foi tomada, terra de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tiveram possessões, e frutificaram, e multiplicaram-se grandemente. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os completos anos da sua vida, foram 147 anos. E aproximando-se o tempo de Israel morrer, ele chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te, que pões a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te, que não me enterres no Egito, mas que eu repouse deitado com os meus pais. Por isso tu me levantarás e levarás para fora do Egito, e me sepultarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: eu farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da sua cama. Gênesis capítulo 48. José visita seu pai, Jacó, já desgastado e enfermo. E depois destas coisas, aconteceu que alguém contou a José: eis que teu pai está desgastado e enfermo. Então ele tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém anunciou isso a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. Israel fortaleceu a si mesmo e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E ele me disse: eis que eu te farei frutificar e te farei multiplicar, e eu farei de ti uma multidão de povos. E darei esta terra à tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti para dentro do Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus. Tais como Rubem e Simeão, eles serão meus. Mas a tua geração que tu gerarás depois deles será tua. Segundo o nome dos irmãos deles serão chamados na herança deles. Quanto a mim, quando eu vim desde Padã, morreu Raquel junto a mim, no caminho, na terra de Canaã, faltando ainda a extensão de um campo cultivado para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado neste lugar. E ele disse: peço-te, traze-os até mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam escurecidos pela velhice, de modo que ele já não podia ver bem. E ele os fez chegar próximo a ele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoou José e os filhos, Efraim e Manassés, deste. Israel disse a José: eu não pensava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua semente. Então José os tirou de entre os joelhos dele, e ele inclinou-se com a sua face em direção à terra. Depois José tomou os 2, a Efraim com a sua mão direita e em frente à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda e em frente à direita de Israel, e os fez chegar próximo a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E ele abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, apacentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal,
abençoa estes rapazes, e sobre eles seja chamado o meu nome e o nome de meus pais, que são Abraão e Isaque, e que eles multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isso mal aos seus olhos. E ele firmemente agarrou, levantou a mão de seu pai para a remover, de sobre a cabeça de Efraim para sobre a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou isto e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será tornado um povo, e também ele será grande. Contudo, em verdade, o seu irmão mais jovem será maior que ele, e a sua semente será tornada uma multidão de nações. Assim Israel os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs Efraim à frente de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará retornar à terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que eu tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco.